obsessor é do mal? Bem-vindo ao Dose de Consciência, uma live que acontece toda terça-feira e quinta-feira ao meio-dia, onde a gente bate um papo para expandir a consciência, onde eu venho para te ensinar a se libertar e libertar outras pessoas através da apometria terapêutica com facilidade, com leveza e com amorosidade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, oi meu amor, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obsessor. Todo obsessor é do mal? Será que todo obsessor é do mal? Realmente é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Bom dia, meu amor. Se todo obsessor é do mal? Olha, todo obsessor faz mal. Sim, eles fazem mal realmente. Os obsessores fazem mal pra gente porque eles atrapalham, eles trancam, eles travam totalmente a nossa vida. Mas nem todo obsessor é do mal, né? Por quê? Porque muitos espíritos, eles acoplam no nosso campo energético, oi meu amor, para tirar a energia, para se aproveitar de... Boa tarde, meu amor. Para se aproveitar de alguma coisa que a gente tem que ele gosta. E isso é o que eu chamo de obsessão simples ou obsessão por ressonância magnética. O que isso significa? É quando o obsessor vai para o teu campo porque ele gosta da tua companhia, porque você tem algum costume que ele também gosta, que ele também tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que fuma, né? Vamos falar dos vícios também. Tudo é vício, né? Se você é uma pessoa que fuma e esse espírito desencarnou perdido, né? Desencarnou fumando, ainda muito apegado ao vício. Quando uma pessoa desencarna com vício, ela desencarna e ela vai para o umbral, ela vai para as zonas umbralinas, né? Não significa que ela é uma pessoa má, mas ela vai para o umbral porque ela ainda tem impulsos, né? Impulsos do ego, que no caso é o vício pelo cigarro. Então ela está apegada, ela não consegue se desprender daquilo ali. Por isso que é muito difícil, é muito complicado a gente desencarnar com vícios. Então você vai para um umbral porque você está apegado no vício, você ainda quer aquilo, você não conseguiu se desvencilhar daquela vontade, daquele desejo. Muitas pessoas ainda têm crenças muito limitantes de achar que desencarnou e tudo acabou. Não, só que não, né? Porque você desencarna e tudo continua, os desejos, as vontades, os medos, os ódios, angústias, tristeza, tudo continua. Aqui no planeta Terra é o lugar mais legal para a gente conseguir melhorar essas partes. É uma grande oportunidade para você evoluir. Então a gente já sabe que a gente veio aqui para evoluir. Então o planeta Terra, ele é uma grande oportunidade, ele é uma grande escola. Quando a gente desencarna e não conseguiu se libertar de algum vício, ou vício, assim, ou vício de mentir, todo tipo de vício, né? Não necessário de substância. Então, quando você desencarna, você vai para um umbral com essas sensações e lá é pior, porque lá você não tem o corpo físico que protege você dos espíritos, porque aqui você não enxerga os espíritos, a não ser aquele que é sensitivo. Aí lá não, lá é mano, lá você enxerga todo mundo enxerga você e é um horror. Energias horríveis, eles trancam, aprisionam, eles não nos conseguem nos trancar aqui, né, da forma como eles nos trancam lá, mas eles nos acorrentam, eles colocam chips, eles nos aprisionam, eles intuem. Então esse espírito obsessor, ele desencarnou com muito vício, muito apegado no cigarro, daí você fuma, daí ele fica no teu campo, querendo sugar a sua energia. Ele sente a sensação como se ele estivesse fumando, é assim que acontece, em função do ectoplasma, em função da tua energia, que é o que tu tem aqui, porque o que os espíritos querem de nós é essas sensações, essas energias e o ectoplasma. Então, você vai dar a sua energia para ele vai ficar no seu campo, querendo aproveitar daquela energia, e ele assim pode ser até, olha, eu não tô querendo te fazer mal, eu só, não tô aqui pra fazer mal, eu só quero sentir um pouquinho de cigarro, você me dá uma fumadinha e tal, e daí fuma mais um pouquinho porque eu quero, às vezes até um diálogo assim, bem, sabe, bobo, fuma mais um pouquinho, isso, fuma mais um porque eu quero fumar também, eu tô com muita vontade, fuma, aí você fuma, tá, fuma de novo, daí você fuma, ele não faz mais nada da vida, né, ele tá ali, e aí ele fica induzindo você todo momento a fumar porque ele quer sentir a sensação. E ele é do mal? Não, ele não é do mal, mas ele faz mal, ele causa mal a você.
né? Porque ele tá induzindo você a fumar, porque ele quer fumar, mas ele pode estar induzindo de uma forma bem querida. Vai, fuma, Miriam, fuma, isso, fuma mais um cigarro, porque eu quero fumar, tô louca pra fumar, tu fuma, fuma. Fica falando assim, no teu campo, no teu mental, você acaba fumando. É assim que eles agem no nosso campo energético, né? Então, ele não necessariamente é do mal, ele só quer o cigarro, mas todas as sensações que ele tem, todos os sentimentos negativados que ele tem, porque ele tem a história dele, ele pode ter ódio, raiva, rancor, medo, sei lá, ele pode ter feito muitas coisas erradas aqui no planeta Terra, ele pode estar bem perdidinho, né? Então, tudo que ele tem de dor e sofrimento, de sensações, né, de sentimentos e pensamentos, ele vai passar para você. Então ele te causa muito mal, porque você não fica só com a sugação do cigarro que ele tem, você fica com todo o combo que ele tem. Daí se ele tem mal-estar, daí se ele tem dor, porque caiu, se machucou, sofreu um acidente, ou morreu disso, ou tá com a barriga aberta. Todos os sentimentos, todas as sensações que ele tiver, ele passa pra você. Então, olha só como você fica. Sabe aquele dia que você tá, ai meu Deus, parece que eu tô com um peso em cima de mim. Quanto mais você fala e não reage, o peso fica maior. Porque daí eles montam em cima de você mesmo, porque é assim que eles estão. Eles estão com pesos. Energia, ó. Já senti energia porque tô falando deles, né? Então daí você já vai sentindo toda a sensação e todo o peso deles no teu campo. Se você não cuidar, né? Se você não orar e não vigiar. Mas também tem aquele obsessor que realmente é do mal, que ele tem a intenção. E que no meu trabalho de apometria, daí eu chamo de obsessão complexa, né? E aí obsessão, porque não é simples, obsessão simples é aquele que só intui, e obsessão complexa é aqueles que daí querem o mal, daí eles querem te ferrar, e daí nós temos muitos tipos, 6 ou 7 tipos de obsessão complexa, e aí a gente, quando estuda a apometria, a gente vai adentro de cada tipo de obsessão, para quê? Para que você entenda como é que isso funcione, para que você possa distinguir que tipo de obsessão está acontecendo no teu paciente, no teu campo, da tua família, enfim. Você passa a entender a obsessão quando você olha a pessoa, você diz... Quando você olha a pessoa, você já diz que tipo de obsessão ela tá passando. Então, vou pedir nesse momento, vocês me dão um minutinho? Vou pedir nesse momento permissão ao nosso Mestre Jesus, a toda a hierarquia de luz, para que nesse momento eu possa estar solicitando, né, a chama violeta, né, o fogo sagrado da chama violeta, para nesse momento queimar e transmutar e dissolver toda e qualquer energia dissoante. O comando é queimar, incinerar, dissolver toda e qualquer energia que tiver no meu campo que não seja da luz e do amor. Peço permissão a toda a espiritualidade de luz que nesse momento possa estar fazendo o encaminhamento dos irmãos que estão necessitados e que estão pesando no meu campo. Então eu peço permissão. O comando é encaminhar os irmãos. O comando é encaminhar os irmãos. O comando é encaminhar os irmãos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Peço permissão a toda a hierarquia de luz para que nesse momento os irmãos possam estar saindo do meu campo, porque eu quero conversar com os meus amigos nesse momento, né? Tô precisando aqui, tô fazendo uma live. Então, a gente começa a falar, eles começam a vir no campo, né? E daí, ó, começa a pesar. E aí não me deixam falar, né? Que essa é a intenção. Mas eu vou falar, porque eu falo bocejando, né, Arcanjo Miguel, não é verdade? Você tá aqui do meu lado, me cuidando, me protegendo, nosso Mestre Jesus, toda a hierarquia de luz, né? Aqui na minha sala, que não sou boba nem nada, né? Então, vocês vão, por gentileza, né? Que nesse momento a espada de Miguel Arcanjo esteja, assim, arrasando, reluzindo, iluminando de uma forma tão forte. A luz vai ser tão forte, essa luz flamejante, né, de Arcanjo Miguel, da espada de Arcanjo Miguel, ela vai reluzir toda a sala, aquele azul forte, assim, que os irmãos vão ficar assim com dor nos olhos e vão sair correndo. E é maravilhoso, e é assim que a gente faz, sabe, gente? É assim que a gente consegue encaminhar os irmãos, lidar com essas energias, porque são irmãos que estão perdidos e a gente precisa, ai, obrigada, amor, e a gente precisa aprender a lidar com isso, porque isso é a verdade, e se a gente não aprender e ficar assim, meu
Deus, espíritos, o que é isso? É coisa de lá. Se a gente ficar toda assim, daí fica mais pesado. Então a gente tem que levar, né? E assim, bater aquele papo gostoso com a espiritualidade de luz, pedindo que ela venha interceder, né, com você agora nesse momento. E é isso que eu peço para toda a espiritualidade de luz, que nesse momento possa estar intercedendo. Claro que eu sei que eu tô falando um assunto, tô falando deles, né, e daí, né, os espíritos que estão aí do outro lado, né, do celular também estão, né, querendo ajuda. Então eu vou pedir, então, tá? Tudo certo, Arcanjo Miguel, vamos montar um tubo, então, pedindo permissão à hierarquia de luz para que nesse momento, direto do meu campo, né, já que os irmãos estão vindo pro meu campo, esteja nesse momento montado um tubo direto para os hospitais em 1, 2, 3, para que essas energias, para que esses irmãos, através de toda a espiritualidade de luz, receba a luz e vá para os hospitais astrais. Saiam do campinho de vocês e vá para os hospitais astrais. Esses irmãos que ficam pesando, dando desânimo, boa tarde, meu amor, incomodando, perturbando vocês, né, meus amigos, que estão tentando se libertar dessas energias. Então a gente vai pedindo permissão ao plano espiritual que todos vocês que estejam aí, estejam nesse momento recebendo a limpeza energética do plano espiritual, para que essas energias que estão no campo de vocês por ressonância vibratória sejam encaminhadas. E peço também permissão ao plano superior que eles possam estar descendo no mental de você, como conta-gotas nesse momento, a verdade de o porquê que esse irmão tá no teu campo. O que foi que você fez, meu amor? Porque assim, a gente não vai só botar a culpa no irmãozinho, né? O irmãozinho veio porque você chamou de alguma forma. Então eu peço permissão ao plano superior para que nesse momento desça uma gota da verdade no seu mental, que cai esse véuzinho, para que você veja o porquê que esse espírito que tá com você por ressonância vibratória, o que você fez que atraiu ele? Porque foi você que abriu a porta dele. Boa tarde, amor. Foi você que abriu a porta pra ele. Então a gente não vai botar culpa só nele, né, gente? Ai, olha, os obsessores são meus amiguinhos também, sabe? Eu adoro eles, eu amo eles, eu tenho muita dó de ver, assim, que eles estão tão perdidos. Assim, tudo que eu posso fazer pra auxiliar, tudo que eu posso fazer pra auxiliar... Exatamente. Tudo que eu posso fazer para auxiliar eles, eu faço. Então, vamos continuar a nossa aula, né? A hierarquia de luz já tá aqui, intercedendo por nós, cuidando tudo e pá e pá. E nós vamos bater mais um papo. Então, nós estávamos falando de obsessão complexa, que que são espíritos que estão no seu campo, porque esses desejam seu mal. Esses realmente desejam seu mal. Vamos ver quando é que isso acontece. Por isso que a gente precisa, amor. Beijo, amor. Por isso que a gente precisa entender como tudo funciona, para que a gente se liberte. Porque sem a consciência não tem como se libertar, tá, amor? Então vamos lá. Obsessão complexa. Espíritos que estão no teu campo que querem te fazer mal. Por quê? O que é isso? Então, obsessão complexa pode ser magia, pode ser pacto, pode ser chips ou implantes, pode ser auto-obsessão, pode ser obsessor por pseudo-obsessor, pode ser simbiose, pode ser vampirismo. Então, olha quanto tipo de obsessão tem obsessão complexa. E aí, esses espíritos estão no seu campo porque eles querem se vingar de você. Como assim, Miriam? Eu não fiz nada. Fez, só um pouquinho, ninguém é vítima. Não somos vítimas, bem pelo contrário. Se estamos aqui é porque fomos terríveis em outro momento. Porque estamos tendo a oportunidade de melhorar. Então, cá pra nós, estamos tudo ferrado, porque somos tudo feinho, fizemos muita coisa feia. Então agora a gente tá tendo que dar uma melhorada, eu, você e toda a humanidade, tá? Só pra você ter ideia, assim, não chorar que você não tá sozinho nessa. Cada um no seu nível, né, gente? Eu não tô no mesmo nível que você não tá mesmo no meu, eu não tô mesmo que do outro. Cada um do seu nível, e ele é único, tá, gente? Não existe outra pessoa que esteja no mesmo nível evolutivo que eu, não existe outra pessoa que esteja no mesmo evolutivo que você. Por quê? Porque somos seres únicos, todos somos um, mas somos únicos em individualidade. Não existe outro ser que tenha a minha assinatura energética. Então a minha é minha, a tua é tua, então cada um está no seu momento. Então, esses espíritos estão no teu campo porque eles estão cheios de raiva de você, porque você fez alguma coisa pra ele em outro momento. E eu tenho tanta história linda, eu tô preparando algo assim incrível, vocês vão se apaixonar das histórias. E eu tenho tanta história linda porque eu atendo todos os dias, então eu atendo muitos obsessores, né?
E eles dizem pra mim assim: ela me matou, ela me deixou na igreja, ela me deixou na praça, ela roubou meu dinheiro, ela roubou meu marido, ela roubou minha empresa. Ai, assim, várias coisas. Ela me matou, ela me machucou, ela me abortou, ela não me quis, ela me traiu, é tanta coisa, gente, tanta coisa que a gente fez. Horrível. Ela era bruxa, me botou no caldeirão, ela tirou minha cabeça, tirou meu pescoço, ela matou toda a minha família. É coisas surreal que nós fizemos. Coisas surreais. Coisas surreais que nós fizemos. Eu já resgatei 2 vidas minhas, 2, há pouquíssimo tempo, que eu matei uma das pessoas que eu mais amo. As 2 vidas eu matei a mesma pessoa. Uma eu matei a facada e outra eu matei essa pessoa com uma facada, retirei a mama dela. Era uma mulher, eu retirei a mama dela. Então, olha só. E uma eu matei e peguei o filho. Olha como eu fui querida, né? Isso são 2 que eu vi da mesma pessoa, que é a pessoa que é missionária junto comigo, que nós vimos com a missão juntas. Tá? Então, assim, ó, surreal, né? Foi bem horrível pra mim saber disso. Eu digo, nossa, a pessoa não vai nem querer olhar pra minha cara, porque fiquei com aquela sensação ruim, assim, né? E não foi nada fácil passar pelo processo. Eu sofri muito no momento que tava com essas energias no meu campo, porque daí elas começam a startar, sabe quando um problema começa a ficar muito horrível? É porque algo vai acontecer. Quando ele tá assim demais em ti, é porque algo vai acontecer. Então, eu já sei quando tô passando por um processo, quando algo tá muito pesado dentro de mim, eu sinto assim, nossa, nesse momento eu acho que eu evoluí, né? E daí, nesse momento eu sei que tô passando por um processo. Então tem todos esses tipos de obsessão e eles sempre estão no teu campo porque estão com muita raiva. Então eles são chamados de cobradores kármicos. Então você tem cobradores kármicos com certeza na sua vida, você já encarnou com eles e é eles que atrapalham muito a sua vida. E aí eles fazem várias coisas, cortando e desligando, pedindo, né, meu mestre amado Jesus, para que esses irmãos possam estar saindo do meu campo. Eles estão me incomodando um pouquinho, assim, estão me machucando, irmão. Irmão, olha só, eu entendo, você tem dor, mas, né, não pode me machucar. Eu tô conversando com os amigos aqui, não pode, tá? Eu vou pedir permissão. Arcanjo Miguel, dá pra levar o irmão tá me perturbando, eu tô fazendo a live, então ele tá me machucando no pescoço. Então eu vou pedir permissão a toda a hierarquia de luz que nesse momento possa estar encaminhando. Eu não tô falando de você, irmão, tá? Ou tô, não sei, né? Mas tá, então vou pedir a intervenção da hierarquia de luz para que nesse momento essas energias possam ir direto para o tubo gravitado. Elas não precisam passar pelo meu campo, não necessariamente em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, gente, todos nós encarnamos com cobradores kármicos, todos têm cobradores kármicos, tá? Isso é estudo, é conhecimento. Então você entende que se a gente tem várias vidas, nós temos vários cobradores kármicos. Às vezes numa vida podemos ter muitos. Tem gente que matou muita gente, daí tem muitos cobradores kármicos que eu conheço. Eu já atendi pessoas que tem 4, 5, 6 cobradores kármicos no campo. A pessoa não consegue viver em paz, né? Tudo dá errado, dinheiro, tudo na tua vida dá errado, né? Porque eles realmente não vão deixar você ter uma vida saudável, porque você tá devendo para eles. E eles são espíritos, eles intuem, e como eles são energia, eles mexem toda a energia. E você, que ainda não quer acreditar que tudo é energia, tá ferrado. Você que ainda acha que tudo aqui tá na matéria, você tá buscando a resposta na matéria, e a resposta não está na matéria, só que não. A resposta tá no plano espiritual. Por isso que você não consegue arrumar a sua vida, porque você foca na parte da matéria, aqui na carne, e o teu problema tá no espiritual. Você tem cobradores kármicos, você tem vidas passadas, daí vocês têm espírito por ressonância, você pode ter magia, você pode ter contratos, combinados, acordos, essas coisas que a gente fez em outra encarnação e que tá reverberando no campo da gente agora. Então, muitos de nós estamos ferrados porque não achamos que é espiritual, achamos que tudo é matéria, físico, e não é. O todo é o espiritual. Por isso que muitas pessoas estão conseguindo se libertar, porque estão se abrindo o terceiro olho, expandindo a mente, evoluindo, ascendendo. Até porque nesse momento muito importante do planeta Terra, estamos indo para a 5ª dimensão. Então, ó, pernas pra quem te quer, meu querido. Não tem mais agora segurar. A espiritualidade tá assim, ó. Assim, ó. E se você tá passando por alguma coisa, vai ser assim, ó.
se era pouquinho, agora vai ser tudo muito, tudo muito, tudo muito. Tá sendo tudo muito intenso, que é pra você saculejar. É dor muito intensa, é dificuldade muito intensa. Vai lá no fundo do poço e vem informação, informação, informação para que você consiga sair desse lugar. Então é o que nós estamos passando agora e não vai parar, tá, gente? Porque uau, tá tudo muito gigante no plano espiritual. Eu trabalho 25 horas por dia no plano espiritual, então eu tenho informações, espiritualidade fala, os obsessores, um pouco de conhecimento sobre tudo isso. Então essas energias estão atrapalhando a tua vida, trancando todas as áreas da tua vida. E aí aquelas que mais afetam você, sei lá, se é no relacionamento, se é no dinheiro, eles sabem o que mais afeta você e daí ele atrapalha, tranca, obstrui, bota você acorrentado, você fica cego, bota chip em você, contrata obsessores para ficar no seu campo, faz várias coisas, eles fazem várias coisas, eles são energias, eles fazem as coisas se movimentar, eles assopram os outros para atacar você, é tudo isso que eles fazem, tá? Porque eles me contam todos os dias eu recebo histórias novas sobre isso. Então, eles assopram as pessoas para te atacarem, se você bater com um carro, eles assopram alguém, isso tudo sempre é algum movimento. A espiritualidade de luz, né, os grandes mestres, eles dizem que isso faz parte da ação e reação, da plantação e da colheita, do eletromagnético, ação e repulsão, né, tudo que vai e volta, tudo isso não tem nada a ver com Deus, nem com lei divina, é a lei do universo, tá? São leis universais, caibalham, quem quiser estudar vai entender o que eu tô falando, tá? Então faz parte das leis universais. Não tem como mudar as leis. Ela simplesmente é. Você planta arroz, colhe arroz. Planta feijão, colhe feijão. Então não tem como você plantar um arroz e sair um feijão do nada. É lei, não tem, são leis universais. Então você passa por isso, exatamente, causa e efeito. Então você estuda e busca o conhecimento para você entender. Então tudo, exatamente tudo que está acontecendo com você tem a ver com essa lei, tá? E quando você estuda, você consegue se libertar mais rápido. Por quê? Se é lei, vou explicar. Quando você tá passando por um processo evolutivo, tá aqui na Terra, você tá aqui passando por o processo para evoluir. Você veio aqui para evoluir, não veio para evoluir. Tem pessoas que evoluem, ou que estacionam, ou que pior, sei lá. Mas o processo é evoluir, a missão é evoluir. Então você tá passando por um processo evolutivo aqui no momento, né? E aí você não entende nada. Daí você só vai tomando na cara, vai tomando e apanhando. Aí você começa a buscar o conhecimento. Aí você entende que tudo que você plantou você vai colher, beleza. Mas como você tá entendendo agora, você tá buscando conhecimento, você já sabe o que você tem que plantar. Aí que tá a moral de todo o conhecimento do nosso mestre. Você saber o que tem que plantar, porque agora você já sabe que você colhe, que você planta. Então você tem que buscar. Só que a gente acha que são só coisas drásticas. Eu não posso matar, porque senão eu vou preso. Não posso roubar, porque senão eu vou preso. Eu não posso dizer, mas não, são coisas sutis. No momento que você faz qualquer coisa com alguma intenção, é a tua intenção que vai causar o efeito em você. Sempre é da intenção, do coração. A espiritualidade divina mostra isso pra nós. Não tem nada a ver com outras coisas. É a intenção. Então nesse momento eu vou falar uma coisa pra essa pessoa com a intenção de ferrar ela sutilmente, amorosamente, que nem eu era no passado, porque era assim que eu era, tá? Eu tô falando porque eu tô dando o exemplo da Miriam, tá? Eu era uma pessoa que eu fazia tudo muito orquestrado, né? Tudo era muito calculado, né? Qualquer movimento meu era assim, né? Então eu vim de dor e sofrimento, fazendo muita coisa errada. Então eu já falava alguma coisa com uma segunda intenção. A intenção, se ela é boa, uau! Plantei arroz, colhi arroz, que era o que eu queria comer. Porque eu decidi que eu quero comer arroz hoje, então eu vou plantar arroz. Se eu não quero comer arroz, então eu não planto arroz. E aí eu descobri que através do sentimento é que vem a tua paga. É aí que você paga. Então, se você fala alguma coisa pro teu irmão
e você é ríspido, você quer machucar, você quer agredir, você quer mostrar pra ele que você é melhor que ele, você quer, sei lá, qualquer coisa negativa, mesmo que seja sutilmente, ele se magoou, ele se feriu, ele sentiu. Quando ele sentiu é porque você mandou o sentimento e ele sentiu. Se ele sentiu, pá, se ferrou, você vai pagar por isso. Não tem ruim, não tem. Gente, eles fazem comigo, você não tem noção, é assim, ó, é 2 palitos. Eu faço agora, eu recebo quase na mesma hora. Eles me dão na minha cara agora, que eu já... Por quê? Porque desceu esse download, porque eles botaram essa informação na minha mente. Abriu os véus da minha ilusão. Em relação a isso, espero de todo o meu coração que nesse momento esteja abrindo para alguns de vocês. Nem todo mundo recebe essa informação como deve no momento, porque você pode não estar ainda aberto. Mas vai observando, vai analisando, né? Então, eu comecei a perceber que mesmo sendo muito sutil, eu apanhava. Alguma coisa acontecia. Eu machucava, eu era machucada. Eu feria, eu era ferida. Eu fazia, eu recebia. Eu julgava, eu era julgada. E aí eles me mostraram que eu era julgada por aqueles que eu amava. Por aqueles que eu nem esperava ser julgada. Eu me sentia atraída, enganada, machucada. E eles, pá, me mostravam. Olha lá o que tu fez. É o que tu tá recebendo. Tu plantou, colheu. E aí que tá a moral. Porque a gente achava que era só as coisas muito graves da lei universal que a gente recebia, que todos falam, é a lei de Deus, é Deus que é justo, é a justiça de Deus. Não é, tá, gente? Não, Deus, ele é amor, ele é tudo isso, é a lei do universo, tá? É a lei, se você estudar física quântica, você vai entender que não tem como, tudo que vai e volta, não tem como. São leis do eletromagnético, é lei, tá, gente? Lei universal de física, de elementos, tá? É diferente, não tem nada a ver com religião, com lei. Por isso que é a consciência que cura. Por isso que eu digo que eu estudo para buscar o conhecimento. Então... E aí eu fui entendendo, quanto mais eu fui estudando, eu fui entendendo. Eu disse, meu Deus do céu, então agora eu não posso nem dar. Daí chegou uma época da minha vida que eu tava me achando a bolachinha mais recheada do pacote, eu não falava mais nada pra ninguém, eu ficava tranquila. Parei de verbalizar, pensamento também afetava. Até que eles, baixaram o download, eu não podia pensar com outra pessoa, porque no momento que eu pensava, eu estava desejando, eu estava sentindo, eu emanava. E eles me mostraram que ela recebe mesmo se eu pensar, a energia. E eu, puxa, já não bastava que não podia falar, agora não posso pensar. Então você vai aprendendo a fazer movimentos para não julgar, para não criticar, você vai aprendendo. Quando eu sinto que eu vou olhar para alguém e que algo ali vai fazer com que eu julgue, porque eu disse esses dias que eu não sou, eu era uma excelente julgadora, eu era expert em julgar as pessoas. Então agora eu tô, limpando esse campo, tentando tirar essa informação, tirar esse programa, que isso é um programa da encarnação, Isso aí daí é um outro assunto, Vou deixar você louco, Mas uma outra hora eu falo sobre os programas da encarnação. Mas esse é um programa da encarnação que eu estou quase desinstalando do meu campo. Mas tudo bem, eu falo sobre isso em outro momento para não ficar muita informação. Então, a espiritualidade foi mostrando. Então, os obsessores vão voltar, porque eu vou indo e não paro nunca mais. A gente tá falando sobre obsessão, Então, os obsessores de obsessão complexa, eles ficam induzindo você a fazer esse tipo de coisa. Eles ficam ferrando você para que você continue cada vez mais ferrado. Todas as áreas da tua vida machucada, você fica realmente em dor e sofrimento. E como é que você faz para conseguir se libertar desse cobrador? Através da sua libertação dessas ervas daninhas. É assim que você liberta ele. E aí, e outra coisa, são duas coisas. É a mudança, tirando essas ervas daninhas, e é aceitando a tua aprovação com amor e glória. O que isso significa? Ai, Miriam, o que tu quer dizer? Sabe quando Jesus falava lá, senta aí que eu sei que agora você vai me odiar. Sabe quando Jesus falava lá, quando alguém te der um tapa na cara, você dá a outra face? Eu já ouvi tanta gente, inclusive eu, dizia, tá doido que eu vou ficar dando a minha cara a tapa? Pois é, eu sei que parece muito horrível, mas não é isso, você não precisa dar a sua cara a tapa.
mas tipo assim, qualquer coisa que estiver acontecendo com você nesse momento é uma paga. Você está quitando uma dívida. E aí você, pra dívida ser quitada, pra você ficar zerado, você não é só receber a dívida, você tem que receber, entender e aceitar. Aceitar como uma paga da sua dívida. E aí eu já tive várias informações sobre isso e você já deve estar careca de saber daquela que eu falo sempre do meu amigo que bateu com o carro e eles falaram que ele ia perder as pernas. Então você já sabe que quando receber uma paga, quando receber alguma coisa assim, alguma coisa que parece ser muito ruim, ela sempre é para algo bom. Então você tem que buscar a parte boa. Sempre buscar a parte boa. Esse dia eu tava atendendo uma pessoa, eu vou falar sobre isso agora, pra você entender. Esse dia eu tava atendendo uma pessoa muito querida, eu atendo tanta gente de todo o Brasil, de fora do Brasil, é uma loucura. Esse dia eu quase morri porque eu não conseguia entender uma pessoa falando que falava outra língua, foi um horror, assim, muito difícil, mas tudo bem, vamos lá. Então eu atendo muita gente e eu amo conversar com as pessoas, então a pessoa tem que pelo menos falar a minha língua, porque eu sou uma tagarela, então preciso que a pessoa saiba falar, que eu entenda a pessoa, né? Não é que ela não sabe. E esse dia eu recebi uma paciente que eu não sei de onde é do Brasil, mas ela é do Brasil. E eu me apaixonei por ela. Uma pessoa queridíssima, queridíssima. Ela era filha de uma paciente minha já, né? Porque as pessoas vêm e daí mandam pai, mãe, filha, vem a família toda. É uma loucura, todo mundo se apaixona, né? E é encantador mesmo, né? O trabalho de apometria. E é não só encantador, quanto libertador. E aí ela veio com uma história me contando, assim, ela não sabe quem eu não vou falar o nome e tal, né? Mas é uma pessoa que tinha perdido muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, assim, mais de 1 milhão, uma coisa assim, tá? Mais de 1 milhão. E tinha sido, tipo, roubada, assim, passada pra trás, sei lá como é que foi uma história, foi bem triste a história dela, assim, bem assim. E ela é uma menina, sabe? Uma menina cheia de sonhos, de planos, e aquilo tava doendo muito, muito na alma dela. Então, tu imagina, né? Quando tu tá iniciando a tua carreira, daqui a um pouco tu passa por uma situação assim, é como se tu tivesse que desistir. Porque imagina perder todo esse dinheiro que tu juntou por tanto tempo, ou ficar devendo, sei lá, é como se desistir, né? Eu fiquei pensando nisso, tadinha, querida, um amor ela. E aí a espiritualidade de luz falou um monte de coisa linda para ela, os mentores vieram falaram, né, os arcturianos, que é a linhagem que a gente trabalha. E aí, depois que eles falaram um monte de coisa, eu comecei a conversar com ela, e aí eu senti que a hierarquia de luz que trabalha comigo também, né, através de mim, falou algumas coisas para ela, e eu vi na hora que baixou. Na hora baixou. E eles fizeram eu mostrar para ela isso que eu tô mostrando para você, que ela precisava olhar para isso como daí só que o caso dela foi diferente, ficou mais fácil porque eu trouxe toda a vida passada, né, que ela fez muito mal, ela viu o que ela fez, ela viu que ela foi terrível e tal, e aí a dívida dela era perder esse 1 milhão. Daí eu pergunto, e eu sei que ela matou muita. Eu me lembro que parece que ela era alguma coisa de um navio e ela matou muita gente, né? O erro dela, a atitude dela matou muita gente. E ela tava num umbral, a vida dela passada tava num umbral, veio e falou. E aí ela pegou e disse pra mim assim, e aí eu disse pra ela, daí a espiritualidade, o mentor, né? A hierarquia de luz que me acompanha, né? Eu comecei a falar com ela e eu peguei e disse pra ela assim, né? Claro que veio toda da espiritualidade. Eu disse, será que esse 1 milhão paga a vida das pessoas? Tu acha que consegue quitar essa dívida? Quando eu falei isso, eu vi que desceu, na hora desceu a chave para ela, desceu a informação, porque é assim quando desce a informação, que é baixar o dolor, perder um véu da ilusão, que é isso que é maravilhoso, quando isso acontece, dói pra caramba, mas é a tua cura, aquela verdade acabou, nunca mais você vai ser diferente, você vai mudar aquilo. E aí, na hora que veio essa informação, eu disse pra ela, pois é, pra te conseguir quitar essa dívida, não basta só perder 1 milhão. Você tem que aceitar como é essa paga da dívida, porque senão você vai ter que pagar de novo. Porque você vai pagar de novo se você ficar excomungando, falando, recriminando, falando de Deus, de que ódio, que raiva, que desgraça que me aconteceu, que isso, que aquilo, né? Se você fizer isso, aí você vai ter que fazer de novo, porque você rodou na prova. Planeta de provas e expiações, rodou na prova, vai ter que fazer a prova de novo, porque você não passou, porque você ficou excomungando, não aceitou a prova. Quando eu falei tudo isso pra ela, e mais um pouco, né, que eu senti que veio a hierarquia pra falar, ela começou a chorar. E aí eu disse, gratidão, plano espiritual, baixou. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tirou toda a dor dela da perca, tirou toda a dor dela, na hora, toda a dor da perca dela. E ela pegou e aceitou aquilo assim, e disse assim, a partir de
Pessoa diferente, eu acho que alguém recebeu o download, ó, gente. Alguém recebeu essa informação. Olha aqui como é que eu tô, ó. Não sei se vocês enxergam. Alguém aí do outro lado. Ai, que lindo, gratidão, meu mestre, gratidão. E eu fico muito emocionada porque é muito bom, porque você perde totalmente a sua dor. Ela perdeu toda a dor dela da perda do dinheiro. E disse, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu não me importo mais com esse dinheiro. Sabe o que é isso, gente? E você começar a mudar de agora em diante, você começar a fazer uma nova caminhada e aceitar, tá tudo bem, eu perdi. Eu passei por isso também, eu perdi 14 mil há uns 8, 9, 10 anos atrás, que eu dei pra uma pessoa pegar e botar, ajustar minha casa e botar no meu nome, a pessoa sumiu com todo o dinheiro, me passou a perna. E eu entendi por que isso ia acontecer, porque eu ia fazer coisa errada. E aí a espiritualidade me tirou o dinheiro e eu disse, tá tudo certo, eu aceitei. Eu aceito, tá tudo certo. Então, quando você aceita, você paga a sua conta. Daí você paga a sua dívida. Se você não aceita, você não paga. Então, essa é a forma de você conseguir se libertar dos cobradores. Porque você tá passando por um problema difícil agora, porque tem um cobrador cobrando você, que era o caso dela. Eles estavam cobrando ela, fizeram ela perder 1 milhão, né? Foi isso que aconteceu, eles fizeram ela perder 1 milhão. E aí, eles estavam cobrando ela. Então, você deve estar sendo cobrado de alguma coisa, está passando por algum processo. Só que para você se libertar desse cobrador kármico, você tem que aceitar pagar. Porque senão você não vai aceitar, ele vai ficar ali no teu campo toda a vida machucando você, que são as obsessões complexas, até você pagar a conta para ele. Enquanto você não pagar a conta, você não se liberta dele. E aí você paga a conta, e quando você paga a conta, é aceitando e é se transformando. Essas duas coisas tem que fazer. Tipo, deixar de ter ódio, de ter raiva, de ter mágoa, de ter rancor, de mentir, de enganar, de trair, de roubar, sabe? Essas ervas daninhas que são os programas da encarnação, que eu falei que uma hora eu vou conversar sobre isso, tá? Então, são esses programas da encarnação que nos deixam densificados, que nos deixam na roda de samsara, que nos deixam presos nesse processo encarnatório. Então, a gente precisa se libertar dessas ervas daninhas, que hoje eu falo como ervas daninhas para você entender melhor, que essas ervas ficam puxando você para um umbral. Tirar essas ervas daninhas é o processo evolutivo, e aceitar a sua prova é o outro processo evolutivo. Assim você sobe e você se liberta. Quando você muda, você liberta a sua vida passada, liberta seu cobrador kármico, perde do seu campo duas energias. Sua vida vai para os hospitais, tira todas as dores e sensações que ela estava trazendo para você, acabam, e o cobrador kármico que estava machucando você também acaba. Então, olha a transformação que é você libertar uma vida passada sua através do processo evolutivo. É incrível, então é isso que a gente faz. Então, os obsessores de obsessão complexa, eles fazem mal, sim. Esses são do mal, são pseudos, são terríveis, tem a intenção de ferrar vocês, que são esses cobradores kármicos. A intenção deles realmente é ferir, é machucar, é cobrar, é fazer de propósito mesmo para machucar você, para que você sofra, porque você fez ele sofrer em outra vida. Tá? Por isso que a espiritualidade de luz diz para nós que não existe só algoz e nem só vítima. Não somos algoz e nem vítima, não somos um só, né? Nós somos um e outro, porque em um momento você foi algoz e em outro momento você está sendo a vítima. Então, plantação e colheita. E aí a gente vai entendendo, e isso é o processo evolutivo, é isso que vai tirar você do buraco, é só isso, é só tendo conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, você não vai se libertar do lugar que você tá. Você não vai, porque você vai continuar odiando as suas provações, você vai continuar cheio de cobrador kármico, vai continuar com ódio, com raiva, com, né? Achando que eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Programas da encarnação, mentira, mentiram pra você, isso é um programa que tá dentro de você, você não é isso. Vou dizer de novo, você não é isso, você está isso nesse momento, porque você está com muitos programas da encarnação, está com muitas ervas daninhas que estão fazendo com que os espíritos trevosos manipulem vocês como marionetes. É isso que está acontecendo agora, nesse momento. Você está passando por processos de obsessão. Você, todos aqui do planeta Terra.
E o que nos faz se libertar é o conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, não entender que isso acontece, não entender como lidar com isso e não entender que o que você está passando é espiritual, você vai continuar rodopiando, girando, girando na roda de Sansara, apanhando até ir para Quiron, que é o planeta onde não tem leis ainda, que lá é olho por olho, dente por dente. E aí você vai acabar tendo que ir para lá. Então, o que nos liberta de tudo isso é a consciência, certo? Os obsessores podem ser escravos, né? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Os obsessores, eles podem ser escravos, Miriam? Sim. Muitos são escravos. Normalmente, os que são escravos são aqueles obsessores que estão no campo por ressonância vibratória. Sabe aqueles que fazem mal, mas não querem mal? Eles estão perdidos. Eles são assim, tadinhos, totalmente perdidos. Estão chegando lá no umbral agora, caíram de gaiato, querem ver suas famílias, querem fumar, querem beber, querem se drogar, querem transar, querem mentir, querem enganar, continuam com esses sentimentos, chegaram lá assim, perdidos, cegos, não sabem nem que morreram ainda, estão ainda vivendo o looping da encarnação. E aí eles estão totalmente perdidos, daí aparece um obsessor trevoso lá e faz um favorzinho para ele e diz assim, agora você tá me devendo, você vai ter que fazer algo para mim. E aí ele passa a virar escravo, você vai ficar lá obsediando aquela pessoa até eu te liberar. E aí ele começa a ser escravo, e daí eles vão botando cordas, correntes, cordões nesses irmãos, maltratando. Eles sofrem muito, os escravos. Eu fico com muita dó. Por isso que quando eu começo o atendimento, a primeira coisa que eu faço do obsessor é cortar. Cortando nesse momento fonte de alimentação. O que é isso? É as energias que alimentam, que trancam, que fazem com que ele fique preso ali. Então eu corto a fonte de alimentação que está alimentando ele. Então eu corto para libertar ele. Então eles são escravizados, sim, gente. É uma dó, assim. Eles chegam me falando, eu fico com muita dó. Esses obsessores que estão no seu campo por ressonância, eu fico com muita dó deles por eles serem tão escravizados, tão machucados, tão massacrados pelos irmãos trevosos da Terra. Outra coisa, é só despachar o obsessor. Então, quando você faz uma apometria, é só despachar, pega, tira e joga ele para qualquer lado, tirando do campo da pessoa, tá tudo certo. Só que não, né, gente? Não pode fazer isso. Isso é uma coisa muito errada. Não se deve fazer isso de forma alguma. Quando você vai fazer um atendimento de apometria, você tem que ter amor por aquele espírito, né? Para começar, para você ser apômetra, você tem que ter amor por isso, né? Para você fazer esse trabalho tem que ser do mais puro amor, porque o irmão vem cheio de ódio e você tem que entender o porquê que ele tá com ódio. Então, uma das coisas mais importantes para quem vai ser apômetra é a empatia. Então, ele chega, você tem que fazer todo o atendimento dele. Ele tá machucado, você tem que cuidar dele, trocar roupa, fazer os curativos, reconstituir o corpo dele, trazer energia, pedir para a consciência divina para tirar os véus da ilusão, cortando fonte de alimentação, né? Você vai tirando ferramentas, todos os objetos que ele tem, porque às vezes eles ganham armas, ferramentas, você vai tirando e eles vão gritando, você vai tirando, e aí você vai começar, depois que você vai fazendo esses primeiros socorros, tirando tudo que ele tem, ele vai ficando sem nada. E aí a ficha vai caindo, e aí você vai conversando com Deus, pedindo Deus, né? Pedindo permissão, consciência divina, para que agora esse irmão comece a entender a verdade, tirar do cardíaco dele todas essas camadas negativadas de ódio, de raiva, porque você vai criando ódio, raiva, mágoa, rancor, isso tudo vai criando uma crosta densa ao redor do teu coração, impedindo você de se conectar com o plano divino, que é isso que trava você, deixa o seu coração gelado, frio, você fica insensível. Então é muito importante, daí você vai fazendo isso. Quando você tira essas camadas negativadas do cardíaco dele, a primeira coisa que acontece é ele começar a chorar e falar o porquê que ele tá ali, que você machucou ele, e aí ele, daí é muito triste, assim, daí dói muito, muitas vezes eu choro muito de ver ele contando as histórias dele, porque eu não tenho o que fazer, eu sei que ele foi machucado, eu sei que você machucou ele, entendeu? Daí eu dou o meu melhor pra ele, aliás, no trabalho de apometria, eu dou o meu melhor pros obsessores, porque eu sei que você machucou ele tá ali porque você causou alguma coisa pra ele tá te fazendo mal, mas atrás do mal que ele tá te fazendo, você fez algum mal muito grave pra ele. Então eu atendo ele com todo amor e carinho,
E depois eu converso com ele, peço para ele se ele quer ir para os hospitais astrais. Sempre quer. Ele sempre quer ir para a colônia espiritual, porque ele já não tá mais com nada daquilo que ele estava quando chegou. Eu tirei fonte de alimentação, tirei roupa, fiz curativo, arrumei ele, trouxe consciência, caiu os véus da ilusão, dei amor para ele, pronto. Ele já não tá mais com aquele sentimento de ódio, de raiva. Aí ele pede para ir para as colônias espirituais. Por isso que eu sempre digo, todo paciente que vier fazer atendimento comigo, o irmão que está no campo dele vai para os hospitais astrais. Mas os meus pacientes têm que ter consciência, porque eu dou consciência de que se ele, aquele espírito que estava ali, estava no teu campo, porque você tinha algum vício aqui da terra, e você não mudar, amanhã você vai ter outro espírito com o mesmo vício. E aí não é porque a apometria não deu certo, não. É porque você não tirou essa erva daninha, esse programa da encarnação que está fazendo com que você minta, engana, traia, agrida as pessoas, seja mal-humorado, revoltado. Isso tudo são programas da encarnação que estão fazendo com que os espíritos estejam no teu campo. Mas aquele espírito eu trato com muito amor e ele vai para os hospitais astrais. Mas se você não mudar, no outro dia você terá outro espírito, ou quem sabe até quando você sair do atendimento de apometria, se você tiver a mesma atitude, já vai vir um outro obsessor para o teu campo, tá? Então precisa fazer a transformação. Outra pergunta que eu botei aqui: como vou ter amor com o obsessor se ele me faz mal? Então, como que eu vou ter amor por um obsessor se ele me faz mal? Como que você vai ter amor por um obsessor? Você vai ter amor porque você vai entender, através do trabalho de apometria, que em outra encarnação você fez muito mal para ele. E aí você vai entender o porquê que ele fez mal. Porque se você estivesse no lugar dele, você também faria. Então, todo obsessor que chega no campo com ódio, com raiva terrível, eu sei que tem dor ali. Em algum momento ele sentiu dor, em algum momento ele se perdeu, porque alguém machucou ele. Opa! Sempre é assim. Sempre é assim. Sempre você vai ter um espírito no teu campo que está em dor, por isso que eles fazem esse tipo de coisa. Por isso que eles causam o mal. Pedindo permissão a toda a hierarquia de luz, aos mestres, aos guardiões, aos mestres arquiturianos. Arquitúrios, 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 arquitúrios. O comando é retirar do recinto. O comando é retirar do recinto. Arquitúrios, arquitúrios, arquitúrios. O comando é retirar do recinto em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu sou a única entidade dominante aqui. Eu sou a única entidade dominante aqui. E tudo, exatamente tudo que impeça que isso se manifeste está nesse momento destruído e descriado. E tudo que impeça que isso se manifeste neste momento está agora destruído e descriado. Este é o comando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Gratidão aos arcturianos, a toda a equipe espiritual, nosso mestre Jesus, arcanjo Miguel, a todo o plano superior, né, que está sempre me acolhendo e me mostrando as coisas de uma forma muito linda, né, muito maravilhosa. Eu sei que eu estou sempre muito bem acompanhada por toda a hierarquia de luz. Então é isso, vamos ver o que mais tem? Tem como pessoas que eu amo serem obsessores? Tem como pessoas que eu amo ser obsessor? Óbvio que tem, porque nós temos obsessores encarnados e obsessores desencarnados. Todos temos. Sempre temos esses tipos de obsessor no nosso campo. Cortando e desligando. Cortando e desligando. Eles estão me atacando. Cortando e desligando. Eu sou a única entidade dominante aqui. Eu sou a única entidade dominante aqui. Eu sou a única entidade dominante aqui. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus. Eu sou a consciência divina. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Eu sou a frequência da chama violeta. Eu sou a luz divina. E nada, absolutamente nada
impeça que isso aconteça. Tudo que venha contra isso está nesse momento destruído e descriado. Tudo, exatamente tudo. Tudo que impeça que isso se manifeste está destruído e descriado pela hierarquia de luz, pelos arcturianos, por Aira, que é minha mentora, por Arcanjo Miguel, por nosso Mestre Jesus, por Maria Madalena, pelos espíritos guardiões que me acompanham, que estão sempre me guiando, sempre me acompanhando e me protegendo em todo o trabalho que eu estou fazendo. Sempre, toda a hierarquia de luz está me cuidando, me protegendo e me guiando no caminho da luz. Então, eu sou uma protegida e eu estou nesse momento com a capa de invisibilidade de Arcanjo Miguel. O comando é: eu estou nesse momento com a capa de invisibilidade de Arcanjo Miguel. Eu estou nesse momento com a capa de invisibilidade de Arcanjo Miguel. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Precisava dar os comandos, tá, gente? Porque alguém aí... vamos deixar pra lá, né? Mas a espiritualidade inferior tá atacando. Então, vamos lá, então. Então, tem como obsessor... Tem como uma pessoa que eu amo ser obsessor? Tem como uma pessoa que eu amo ser obsessor? Óbvio que tem. Temos muitas pessoas à nossa volta que são obsessores, né? Sabemos que quando a gente estuda apometria, que tem obsessor encarnado, obsessor desencarnado, tem todos os tipos de obsessor. Obrigado, pode enviar bastante luz pra mim. Tem todo tipo de obsessor em todos os lugares. Tem morto, tem vivo, tem em todo que é lugar. Então, você pode tá vivo e obsediando um morto, não aceitando que o morto desencarnou e tá lá obsediando, atrapalhando o morto. Pode um morto tá aqui atrapalhando você desesperadamente, pode você tá atrapalhando o outro. Por exemplo, eu sei que eu era uma obsessora do meu filho. Nós tínhamos uma simbiose, aquela coisa grudada. Me chama no privado. Me chama no privado que eu falo com você. Então a gente vivia aquela coisa assim, aquela simbiose. Obrigado, meu pai. Então a gente tá vivendo aquela simbiose, aquela loucurada, aquela coisa louca, sabe? E aí, então, eu tava sendo obsessora dele, né, gente? Simbiose é obsessão, sabe? Aquela mulher, assim, que é ciumenta, que é horrível, que tem ciúme de tudo, insegurança, pseudo-obsessora, uma baita de uma obsessora. Aquele marido que não deixa a pessoa sair, não botar uma saia curta, não olhar no celular, não olhar na internet, não pode ver ninguém. Pseudo-obsessor, um baita de um obsessor. Aquele pai, aquela mãe que não deixa o filho sair, obsessor. Aquele filho que vive explorando a mãe, obsessor. Aquele chefe que é horrível com você, obsessor. Aquele empregado que manipula o chefe, um baita do obsessor. Tudo isso é obsessão. E quando você estuda, você consegue entender como é que se funciona. E aí fica mais fácil a encarnação aqui na Terra, porque você consegue olhar para as pessoas e ver, essa é uma obsessão. Olha, você começa já a rotular as pessoas, pecado, né? Aquilo ali tá vivendo uma simbiose. Aquele é um baita de um pseudo-obsessor. Aquela é uma vampira, tá sugando todo o dinheiro dele, tá ligado? Tá sugando todo o dinheiro dele, tirando tudo dele, o cara tá seco. É uma obsessora vampira, ele tá passando por uma obsessão por vampirismo. E aí você vai entender, aquele cara lá, ele fica se torturando, ele tá se auto-obsediando, auto-obsessão. Ele se chicoteia, fala mal dele, diz que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, vive com pensamentos obsessivos, só fala coisa ruim, Sabe aquela pessoa que só fala coisa ruim, que só fala desgraça, que só fala... Um auto-obsessor tá se torturando. Então, sim, você pode estar sendo obsediado por alguém que você ama. E você pode estar obsediando alguém que você ama, sim. Então, a gente precisa entender. Quando a gente entende, a gente para. Porque, vou te dizer, você está gerando karma. Agindo assim, eu gerei. Você está gerando karma quando você fica obsediando alguém. Quando você é um obsessor, você está gerando karma. Você vai ter que pagar por isso. Então, se você entender, você não faz. E aí, se você não faz, você não gera karma, você não precisa pagar, tá entendendo? Então, o que faz você começar a evoluir é entender e parar de fazer as cacas que a gente faz. Porque a gente faz, gente, não é só porque nós somos do mal. A gente faz porque não tem
inconsciente, não tem ideia, eu não tinha ideia que aquilo que eu vivia com meu filho era uma simbiose, que eu tava causando mal pra ele, eu não tinha ideia. Eu não ia querer ferrar meu filho, né? Presta atenção. Então o conhecimento transforma, porque eu não queria mesmo fazer mal, mas isso não impede você de pagar o que você fez, não impede. Você vai ter que pagar de alguma forma. Você querendo ou não, você vai ter que pagar. O que importa é que você fez. Lembra da lei? A lei ela é exata, exata. Não tem erro. Fez, tomou, toma lá da cá, tá? Não é Deus, tá, gente? Espalha aí pra todo mundo. Não é Deus que castiga. Não são prêmios e nem castigos de Deus. Não são prêmios e nem castigos de Deus. São leis universais. E elas são exatas e implacáveis. Não tem como escapar delas. Não tem como escapar. Então, se não tem como escapar, a gente precisa aprender essa lei, cara. Se você não souber essa lei, como é que tu vai te cuidar? Se você não sabe que passar o sinal amarelo pode te dar multa, você vai continuar passando achando que é só um alerta. Eu tô inventando, tá, gente? Nem sei se é real, tá? Só tô brincando. Então, sabe? Eu tô querendo dar um exemplo. Então, você precisa saber. Eu não sei, Miriam, que o sinal vermelho dá multa. Eu achava que era o verde. Tô lá dele tomando multa, 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 multa. Então, o que que você faz? Você estuda, aprende, cortando e desligando, cortando e desligando, cortando e desligando, cortando e desligando. Deixa eu tomar um golinho de água pra ver se melhora. Então, você aprende que quando você aprende... Quando você aprende as leis, aí você não toma multa. Eu me lembro que uma vez, quando eu era casada lá em Barbacena, não é assim, né, gente? Quando eu era casada, meu marido tinha moto e eu moro em Porto Alegre, né? Então eu moro lá em Gravataí, de Porto Alegre, né? Perto de Porto Alegre, pertinho de Porto Alegre. E logo que a gente veio pra cá, eles colocaram um pardal lá, um negócio lá que ele nunca via, ele não tinha visto, não sei se não tinha placa ou ele não sabia. Eu sei que ele passou acho que umas 2 semanas no negócio. E ele tomou assim umas 10 multas. Foi absurdo, assim, claro que graças a Deus não era nada assim muito alto, mas ele tomou muitas multas, eram muitas assim. Eu não sei precisar quantas foram, mas eu sei que foram muitas. E ele ia continuar tomando até ele descobrir que aquilo ali era um pardal, que tinha uma lei ali, que se ele passasse a mais de 60 ele ia tomar multa. E assim é nós. A gente tá pagando, a gente tá se ferrando porque a gente não tá entendendo o que é que a gente tá fazendo de errado. Então a gente precisa estudar para entender. Por isso que o conhecimento liberta, por isso que a espiritualidade de luz, a consciência divina diz que não tem como você se libertar e evoluir se não for através do conhecimento, não tem como. Você precisa do conhecimento para que você consiga evoluir, para que você consiga entender que não é para fazer aquilo, para que você consiga entender que não pode passar o sinal vermelho, porque senão você vai tomar multa, para que você consiga entender que toda vez que você machucar um irmãozinho, você é machucado, para que você consiga entender que toda vez que você julgar alguém, você vai ser julgado, para que você entenda que toda vez que você trair alguém, você traiu no sexo, você pode ser traído no trabalho, não precisa ser necessariamente no sexo, mas você vai receber o mesmo sentimento que aquela pessoa recebeu, de traição. E é o sentimento, tá, gente? Sempre conta é o sentimento, porque tudo está no cardíaco, a lei é pro sentimento, tá? O sentimento que faz parte do cardíaco. Então, a gente vai olhando para isso. Eu deixei uma pergunta aqui, ó. Olha só. Tem algo que eu possa fazer para lidar com o obsessor sem ser apômetra? Então, tem algo que eu possa fazer para lidar com o obsessor sem ser apômetra? Nossa, eu já fiz vários movimentos aqui, né? Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é esse decreto de São Germain da chama violeta, que eu sou a única identidade dominante aqui. Mas para você fazer o decreto, você precisa entender ele, porque se você não entender, você não internaliza. Acabei de dizer, tudo tem que entender. Então, se você entender que eu sou, eu, Miriam, sou, eu sou. O eu sou significa o sou é Deus. Eu sou, no caso eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Quando você diz eu sou Deus, ou eu sou, você está dizendo que você é Deus. E daí você está se elevando a sua frequência.
E daí você pode dizer também, como aconteceu comigo, quando as energias começam porque elas afetam no mental, tá, gente? Vocês não viram ninguém me atacando, eu também não vi nada, assim, né? A única coisa que eu vi foi que derrubaram a plaquinha ali pra me chamar atenção, né? E eu senti a energia no meu campo, né? Mas eu não vejo nada, né? Graças a Deus não tenho essa mediunidade, mas eu sinto no meu campo e vem no meu mental, na mente, porque é na mente que eles atacam, né? Então eu digo, eu sou a única entidade dominante aqui. Eu sou a única entidade dominante aqui. E é verdade, tá, gente? Você é a única entidade dominante aqui. E tudo, exatamente tudo que impeça que isso se manifeste está destruído e descriado. Então, tudo, qualquer energia que impeça que eu seja a única entidade dominante aqui, tá descriado e destruído. Ninguém manda na minha mente, só eu, porque eu consigo mudar meu mental. Eu consigo, hoje eu consigo, eu ainda recebo orientação, informação, mas eu consigo mudar meu mental, porque eu sei com quem eu tô, eu sei com quem eu trabalho, eu sei as energias que me protegem, eu sei todas as espiritualidades de luz que tá no meu campo, e eu sei quando eles querem me atacar, e eu sei que o ataque que eu tô recebendo é de vocês, é das pessoas que estão aí, tem pessoas aí que tá recebendo informações e os espíritos estão, saltando em mim. E eles sabem o meu ponto fraco. E eles estão pegando no meu ponto fraco, tá? Eu não vou falar porque não tem porquê, né? Não precisa ficar gritando, olha, o meu ponto fraco é no umbigo. Não, não precisa, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Eles sabem o meu ponto fraco, então ele tá atacando meu ponto fraco. Não é que eles estão vindo com faca, não, ele tá me atacando no meu ponto fraco. Tá me botando receio e medo naquilo que eu tenho medo. Tá me assustando com aquilo que eu tenho medo, entendeu? Então é assim que eles agem na sua mente. É assim que eles agem. Então, quando eu percebo que tem uma energia que tá querendo me botar receio, tô começando a sentir medo do nada, cortando e desligando nesse momento. Corto, faz o movimento. A espiritualidade de luz disse que a gente tem que falar e fazer os movimentos. Não adianta só, me liberta, não, pensar, não. Tá cortando, eu tô cortando agora nesse momento todos os fios energéticos negativados de toda e qualquer energia que tiver aqui na minha volta. Eu corto e desligo, eu faço gesto, eu grito, eu falo e nada vai impedir que a espiritualidade de luz mande no meu mental. Nada vai impedir que a espiritualidade de luz mande no meu mental. E aí eu vou decretando, isso é decreto. E aí as energias negativas vão saindo do seu campo, você vai conseguindo se libertar, pedindo permissão à toda hierarquia de luz, aos mestres ascensionados. Eu peço sempre aos arcturianos, que são a egrégora que eu trabalho, pleidiana, né? A minha mentora é uma pleidiana, sempre peço para que ela me proteja, me guie. O guardião, né, eu tenho um guardião Exu Porteira que, né, ele cuida, né, das portas, me cuida, né, então eu tenho toda uma egrégora de luz que trabalha comigo, que me acompanha, né, a apometria, ela vem da egrégora do Arcanjo Miguel, do Mestre Sananda, então tem toda uma hierarquia, né, eu não tô sozinha, e assim, eu confio cegamente neles que tudo, exatamente tudo que tiver que acontecer, tá no comando deles, e sei o trabalho que eu faço, então eu vou decretar. Decreto. Nada nem ninguém vai entrar no meu mental. Nada nem ninguém vai entrar no meu mental. Eu mando aqui, euzinha. Mando aqui, eu mando no meu mental. E aí você vai. E aí quando você vê que vem um pensamento ruim, olha pro outro lado, pensa outra coisa, vai escrever, faz qualquer coisa que tire teu pensamento daquilo ali. Tire teu pensamento daquela ali, entendeu? Tira naquele momento, corta e desliga, tira o pensamento. É assim que eu faço. Toda vez que vem um pensamento ruim, eu já sei que é as trevas. Vem um pensamento ruim na tua mente, corta e desliga, ora! Você é bobo, palhaço, agora que vai deixar entrar, se você vai no pensamento, você tá indo com eles. Não, vem pensamento ruim, cadê o Arcanjo Miguel? Cadê o mestre? Vou pensar lá, o que aconteceu ontem comigo que foi legal? E eu não só penso, eu falo, nossa, ontem foi muito legal. Faço movimentos porque eu preciso mudar aquela energia. Nossa, ontem a gente deu tanta risada, que legal que foi. Eu comi uma coisa legal e daí vou buscar memórias. Isso são comandos da apometria, acessar memórias positivas, memórias de luz, memórias de amor, memórias de felicidade. Quando você acessa ela, que você bota ela no seu mental, nenhuma energia negativa entra na tua mente. Então esse é um grande movimento que você pode fazer se você quiser. Agora, não precisa ter curso, não precisa ter nada, e ele é poderosíssimo.
poderosíssimo, tá? É esses movimentos que você tem que, aprender a fazer, querido. Vamos lá, bola pra frente, vamos lá. Veio pensamento, e é eles que estão botando na tua mente, não é Deus, é eles. Mesmo que ontem você mentiu, eu menti, tá? É assim que eu faço, Tá, eu menti, legal, eu menti, já sei, já entendi, sei que não posso mentir mais, pronto, acabou, não vou mais dar conversa pra isso, porque daí eles aproveitam o que você fez de errado e daí você vai indo. Ai, eu menti, meu Deus, foi horrível, o que vai acontecer agora? E aí é eles que estão botando pensamento ruim em você, ai, vai acontecer isso comigo, ai, vai acontecer... Não cai nessa, quando começar a vir corta, não entra nessa oratória, porque é oratória com eles vão botando pensamento ruim em você e você vai indo, igual um balhão, vai indo, eles vão fazendo marionetes de você, e aí você não sai, fica com ansiedade, angústia, medo, raiva, ódio, é eles, não, que isso não, deixa isso acontecer com você. Você tem que entender como que você vai se proteger disso. Eu tô te ensinando. Vai lá, faz esses movimentos. Bota uma música, faz uma coisa, faz uma ginástica, caminha, sai, vai, faz uma comida, come alguma coisa. Faz movimentos. Às vezes eu tô assim, eu olho pro outro lado, olho pro outro lado. Eu pareço uma louca, vocês não têm noção. Aquelas loucas que eu vou olhando. E quando eu vejo que vem, eu tava tentando me concentrar aqui. Quando eu dava uma paradinha, ele me pegava no meu mental. Eu, não. E aí, me pegava de novo. Não, vocês viram. Não deixa. Tô aqui fazendo a live, mas igual eu vou dar o comando sim. Não, eu sou a prioridade. Vocês estão aqui comigo e vocês vão me amar do jeitinho que eu sou. Não, se agora é agora eu vou dar o comando agora. Então façam os movimentos, meus amores, junto comigo, tô aprendendo. Então vamos aprender junto. Então quando entrou, cortado e desligado. E aí seja um palhaço mesmo, que nem eu faço. E olha pra lá, e olha pra cá, e pensa em alguma coisa, e dá risada, e bota uma música, e sai na rua, e lava a louça. Te mexe, não fica parado, deixando que eles entrem no teu pensamento. Tá entendendo? Então, presta atenção, faz os movimentos. Então, você não precisa ser apômetra para fazer isso. Precisa, tô aqui te dando uma baita dica. E aí você faça. E faça o decreto do São Germão, maravilhoso. Eu sou a única entidade dominante aqui. Tudo que impeça que se manifeste está destruído e descriado, destruído e descriado, destruído e descriado. Então, bora lá fazer os movimentos, porque não tem mais tempo, meu amor. Não tem mais tempo. A espiritualidade está gritando por você, para você acordar, para você sair do lugar que você está. Vamos lá, vamos junto. Nós temos que levantar esse planeta para a quinta dimensão juntos. Todos com uma vibração maravilhosa. Bota frequências de luz para dormir. Não durma sem botar frequências de luz. Não durma sem pedir pro teu anjo de guarda te encaminhar para lugares de amor. Nunca mais faça isso com você, porque eles te pegam no sono. Você dorme, se vai. Não durma mais, aí acorda cansado, exausto, estressado, com raiva, com dor, com pesadelo. É isso aí. Fale com teu anjo da guarda, agradeça o dia, fale com teu anjo da guarda e peça. Se tiver disponível pelo plano superior, eu gostaria de, nesse momento de sono maravilhoso, de ser acolhido pelas espiritualidades de luz, que meu sono seja protegido pela espada de Arcanjo Miguel, pelas asas de Arcanjo Miguel, pela capa de Arcanjo Miguel. Ou então, que nem eu peço, que eu possa ir para os hospitais astrais aprender um pouquinho de espiritualidade, se for permitido. Aí eu acordo assim, gente, eu já cansei de ver, eles me largam na cama assim, e eu abro o olho, ai que coisa mais linda, né? Como eles são maravilhosos, eles me largam na cama e abrem, e eu abro os olhos. Esse dia era 5 horas da manhã, eles me largaram assim, eu vi quando eu cheguei. Ai, que gratidão, me levaram para me ensinar alguma coisa, né, gente? Daqui um pouco eu vou estar aqui falando, nem sei o que é. Que legal, né? Eu fico muito feliz, né? Porque eu amo o plano espiritual, eu adoro trabalhar com isso e eu procuro levar tudo isso de uma forma muito gostosa, muito leve, porque é assim que tem que ser. Porque se a gente botar tudo pesado, tudo difícil, tudo duro, aí a gente vai ficar infeliz, né, gente? A gente veio aqui para ser feliz, porque nós somos filho do cara, né? Nós somos parte dele.
Quando você entender, o dia que você entender que você é ele é você, que você, você vai cair. Você vai cair, teus butiá do bolso. Você vai, meu Deus, então eu sou poderoso, eu tenho Deus. O que estava impedindo que eu manifestasse todo o poder que eu tenho era esses programas da encarnação que a Miriam falou e que agora eu vou começar a me libertar deles. Quando eles saírem, eu vou poder ser que nem Deus, porque eu sou Deus. Eu não acredito nisso. Quando essa verdade cair no teu mental como uma verdade, uau, não tem pra ninguém. Acabou, você, uau. Você terá tudo, tudo. No amor e na verdade, sempre, sempre, sem arrogância, sem nada, sempre com amor, com a verdade, com humildade, com amor pelo próximo, que o próximo é tu, né? Agora eu acho que alguns aqui já entenderam que você sou eu e eu sou você, né? E que eu tenho que te amar, e que tu tem que me amar, e que daí se a gente se ama fica tudo certo. E que essa é a missão aqui na Terra, e a gente tem que amar todos. É muito fácil amar aquele que a gente já gosta, né? Todos. E a gente está aprendendo. A espiritualidade de luz está mostrando. E a gente é um bom aluno. Porque eu não quero mais passar trabalho. Então eu quero aprender. Se eu aprender, eu vou parar de passar trabalho. Então bora lá aprender essa bagaça, né? Pelo amor de Deus. Eu preciso entender como é que funciona esse planeta, né? E aí você vai lá, estuda Cartas de Cristo. Vai lá, estuda Caibalho. E todos os livros que trazem. Ai, que coisa mais linda. Ai, todos vocês já são, não são melhor que ninguém, nem um pouquinho. Tô aqui aprendendo, estudando, juntinho com vocês, pra gente conseguir sermos pessoas melhores e sermos felizes, né, gente? Tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, amo vocês, até segunda que vem. Tô louca pra começar a fazer mais um dia de live, mas ainda não tô conseguindo, não consigo nem botar story, tô trabalhando muito, você não tem noção como eu tô trabalhando. Gravando aula, fazendo atendimento, e a gente está passando por uns problemas bem difíceis muitas pessoas, não é problema nosso, graças a Deus, a minha egrégora tá tudo lindo, as pessoas precisando de muita ajuda. Esse momento o planeta tá em dor e sofrimento, as pessoas estão precisando de ajuda. Então a gente está trabalhando muito, mas eu amo, né? Eu amo. Essa noite eu fui dormir só 3 horas da manhã, acordei às 8 e assim eu vou indo, né? Sempre trabalhando até muito tarde por causa do trabalho de apometria, né? Auxiliando os irmãos, né? Se chega um irmão no nosso caminho ali que tá precisando de ajuda, né? Que tá mal, a gente mesmo exausto, a gente dá um jeito de ajudar, né? De auxiliar. Tá certo, gente? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, amo todos vocês, espero que tenham caído várias fichas, que a consciência divina nesse momento esteja, uau, tocando vários, assim, chuvas, eu enxerguei, ó, chuvas do sol, do nosso grande sol central de Alcione, que vai caindo sobre vocês e que ele vai direto pro cardíaco, para ir limpando camadas negativadas que você colocou no cardíaco por falta de consciência. Então que essas gotas douradas estejam agora nesse momento adentrando no cardíaco de todos vocês que estão aqui agora e vão limpando essas camadas negativadas para que vocês consigam acessar a parte crística, a parte divina que vocês são. Certo, gente? Um beijo no coração, muitos brilhos dourados para vocês. Fiquem com Deus e até daqui um pouco, até segunda, até terça, sei lá, vamos ver quanto que vai dar para fazer uma live de novo, ou talvez eu apareça lá nos stories para dar uma conversadinha, tá certo? Beijo no coração. Fiquem com Deus.